Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? O professor já entrou, o professor Maurício Cunha, né? Ele é juiz estadual de Minas Gerais, renomado professor de processo civil, né? Autor de obras jurídicas. Oi, professor, boa noite, tudo bom? Como vai, querido amigo? Tudo jóia? Prazer enorme falar Tudo com já. você. Olá, o prazer é todo meu. Na verdade, eu quero agradecer por ter aceitado o convite de fazer essa live sobre um tema tão importante. O senhor tão renomado, Ah, bem, que autor de isso. colega aí, magistrado em Minas Gerais, professor, autor de obras jurídicas, de processo civil e, assim, referência em processo civil, na verdade. E eu acho que hoje teremos uma aula, inclusive eu, sobre o sistema de precedentes, né? Ah, Só tenho a agradecer, professor, só tenho a agradecer mesmo. não, que isso, amigo, que Ah, isso. essa live foi sugerida por uma seguidora minha, que foi sua aluna. Ela falou, pede para fazer uma live com o professor Maurício Ah, Cunha. Eu vou falar, por favor, vou pedir. deve ter sido a Jailza, né? Foi a Jailza, exatamente. Ela é uma querida Exatamente. amiga, uma querida seguidora aí das redes sociais, e eu agradeço imensamente a ela, e agradeço também ao querido amigo pelo convite, mas já vamos combinar de antemão, não é para chamar de professor, somos colegas, além de tudo, nós somos colegas e somos amigos, João. O mais importante é isso, e eu estou muito honrado, muito feliz de poder estar aqui. O tempo tá urgindo, né? Ultimamente tem sido bastante complicado. Acho que não só para o amigo, mas também aqui. Eu mesmo fui para o juizado hoje à tarde, eu sou titular de uma vara de juizados, e aí eu fui para o juizado hoje à tarde, voltei, mal voltei, já tive que, o amigo sabe, por conta de um curso da nossa escola judicial, eu já fui, já respondi algumas mensagens e falei, olha, às 20 horas eu já volto. Então, entre as 19 e 20 é o meu tempo com o amigo João Paulo. Sim, sim, sim. Eu quero agradecer pela deferência do tempo. É um Rapaz, eu prazer. falo brincando que eu estou trabalhando mais nesse período de pandemia do que se eu tivesse fora da pandemia, porque tá complicado, viu? João Paulo, Parece que eu estou conseguindo fazer umas coisas. é verdade, amigo. Eu vou falar uma coisa. Eu conversava com o meu assessor hoje à tarde no juizado, e a gerente da nossa unidade jurisdicional, nós temos aqui uma competência cumulativa. A nossa competência é Sim. civil, é crime e também fazenda pública. Olha só, muito obrigado, querido Charles, aí que acabou de fazer um comentário muito legal. Mas, enfim, eu comentava com eles, discutia com eles, falando assim, qual é a nossa produtividade em relação a esse período de quarentena? Nós estamos aqui numa fase de transição, sabe, amigo? Nós saímos dos processos físicos, né, para o eletrônico, mas ainda estamos naquela fase híbrida. A gente tem físico e tem eletrônico. Hoje eu diria que a gente tem, acho que quase uns 70% já de eletrônico e o restante físico. E eu perguntei para eles isso porque eu queria pelo menos ter um panorama, porque a minha sensação, João, é a mesma que você tem. Ou seja, a gente está trabalhando muito mais, as coisas estão correndo de uma forma gigantesca. Além disso, nós temos as outras atribuições, né, como professor, as lives, enfim, uma série de coisas que a gente vem fazendo, agora ajudando também na formação dos novos colegas, como havia dito para você através do WhatsApp. E chega no final de semana, eu falo muito com a minha esposa isso, não sabe? Eu chego no final de semana e falo, amor, vamos descansar, assistir uma Netflix, dar uma relaxada, começar a ler algum livro, porque é muito cansaço, né, amigo? É cansaço, é cansaço. Hoje mesmo foi distribuir uma cesta básica, eu passo quase foi almoçando 1h30 da tarde. Pois é, é E aí verdade. fui fazer o depois foi ver o que tinha minutado de sentença, decisão, audiência de ontem, rapaz, mas tá puxado, viu? Tá puxado esse período. Pelo que parece, e o que você falou aí do processo eletrônico, nesse período de pandemia, parece que ele está girando mais rápido, está todo mundo em home office. Exatamente, João, exatamente. E, aliás, aproveitando que você falou da entrega hoje aí das cestas básicas, meus parabéns, viu, amigo, pelo projeto. É digno de todos os Muito obrigado. elogios e
E por mais João Paulo, né, na vida, principalmente por mais João Paulo, nesse momento tão assim, digamos, de indecisões, né, que nós estamos vivendo, de incertezas, mas como eu tenho muita fé em Deus, um católico pecador aí como qualquer outro que sou, mas tenho muita fé que Ele vai nos iluminar e a gente vai sair dessa sim e vamos sair mais fortes. Pelo menos é essa a minha fé e a minha esperança, amigo. Com certeza. Então, o nosso tema é sistema de precedentes, né? Exato, exato. Vou deixar você aí, que é o nosso, você não quer que eu chame de professor, mas não tem como. Nosso professor. Não, por favor. Não é para chamar de professor de maneira alguma, João Paulo, por gentileza. Nós somos amigos, somos colegas e, como eu disse, é uma honra muito grande poder estar aqui com você mais uma vez para a gente conversar sobre esse tema extremamente relevante, né? Falar sobre o sistema de precedentes e tentar trazer algumas luzes, né, diante do que a gente tem. Eu vou colocar um pouco da minha experiência prática, se o amigo permitir, evidentemente. Eu acho que principalmente focando no papel do operador do direito, na formação desse sistema de precedentes, né? Mas também um pouco daquilo que a gente tem estudado, e eu acho que é um constante aprendizado, né, João Paulo? É um tema novo, entre aspas, né, para nós, por conta de ter sido positivado, agora da forma como foi positivado no nosso CPC, e tentar trazer um pouco desses influxos teóricos também. Ou seja, mesclar um pouquinho de teoria e mesclar um pouquinho de prática também, se o amigo permitir. Espero que não fique enfadonho, que não fique cansativo. E estamos aí à disposição, se o amigo quiser. Não, com certeza. Você manda. Que coisa boa, amigo. Coisa boa. Panorama geral, né, do precedentes, e depois tem umas questões interessantes aqui que o distingue, né, o overruling, né? Exato, perfeito, João. Bom, João, então só para agradecendo a todos os amigos que estão chegando, né? Estou vendo aqui a treinadora Paula Ribeiro, Ana Cândida Moraes, enfim, todos que estão aí ingressando, agradecer imensamente por essa companhia, Camila Delantônia também, enfim, todos que estão ingressando, meu muito obrigado. Mais uma vez, meu obrigado a você, querido amigo, pelo convite. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o sistema de precedentes. Eu já começo, João, de uma forma diferente, se você permitir. Eu gostaria de recomendar, eu sei que muitos dos amigos que estão aí, dos nossos seguidores também, são alunos de graduação, alguns já estão fazendo pós-graduação, ou uma pós-lato sensu, ou às vezes uma stricto sensu também, muitos concurseiros também. Então, eu sempre recomendo duas obras que eu acho que elas possibilitam que a gente tenha uma noção mais ampla, né, de ambos, do tema, e são dois autores que estão, digamos assim, muito afinados, literalmente afinados com o estudo da sistemática de precedentes. Eu tenho até as obras aqui, João, então se você permitir, eu vou mostrar, só para que todos vejam, por gentileza. Aqui está, amigo. Essa é a primeira, tem um reflexo da luz aqui, né? Mas acho que dá para ver, olha. É do professor Daniel Mitidiero, que é um conhecidíssimo, né, professor, gaúcho, um querido amigo. A obra chama-se Precedentes, da Persuasão à Vinculação. É uma obra fininha, dá para vocês perceberem, olha. É da editora Revista dos Tribunais. E ele faz um apanhado histórico extremamente importante, extremamente interessante, para quem quer conhecer como é que tudo começou, e eu vou tentar explanar aqui, mas vai ser muito rápido, mas quem quiser se aprofundar, eu recomendo muito a obra do professor Daniel Mitidiero. E esta obra, amigo, é a segunda, que é do professor Alexandre Freitas Câmara, levando os padrões decisórios a sério. Só para que todos tenham uma noção, o professor Alexandre é desembargador, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa aqui é a tese de doutoramento dele, que foi defendida justamente na mesma universidade onde eu defendi a minha tese de doutoramento, que é a PUC Minas, em Belo Horizonte. O professor Alexandre Câmara, o foco dele nessa obra, por conta de ter sido objeto de pesquisa também, né, no doutoramento dele, o foco dele é trabalhar com as decisões, com a formação, com a construção das decisões. E o professor Alexandre Câmara tem uma expressão, na verdade é uma frase, né, bem interessante, eu não vou me lembrar efetivamente de tudo, mas ele diz assim: antes de mais nada, compreendamos que nós não estamos passando por um período de comunalização, como costumavam dizer, nós continuamos sendo um país filiado ao sistema de civil law, é isso, essa é a nossa ratio.
E nós vamos criar um sistema de precedentes nosso, um sistema de precedentes brasileiro. Eu acho isso muito interessante, porque é isso que a gente tem que colocar na cabeça, sabe, João? De antemão. Eu como juiz, você como juiz também, acho que a gente começa a perceber que, claro que temos os influxos que a gente recebe do período do sistema de common law, mas a gente não vai mudar, não se muda de um sistema da noite para o dia. Nós somos filiados a uma tradição romano-germânica, né? Essa é a nossa tradição. E a gente não vai mudar, a gente gosta de lei, a gente gosta de ordenamento positivado, a gente gosta de papel, né? A gente não está ainda tão assim acostumado com esse sistema de precedentes da forma como o common law coloca para todos nós. E repito, não estamos passando por esse período de comunização, não. O nosso sistema é um sistema brasileiro. Alguns até falam, sistema tupiniquim. Eu não gosto muito dessa expressão, tupiniquim. Não é nada contra, mas eu acho assim, quanto mais identificação com a pátria, com o nome da pátria mesmo, mais nós conseguimos demonstrar, né, como é que esse sistema vai funcionar aqui com as características do sistema nacional, que fique bem claro. Mas vamos lá, vamos passar então para esse panorama, né, digamos assim, evolutivo, para esse panorama histórico, João. E eu vejo isso como extremamente importante para a gente compreender tudo. Como eu disse, nós somos um país de tradição praticamente, né, vinculada quase que integralmente ao sistema de civil law. E por que praticamente? Porque é claro que civil law e common law, quem estuda um pouquinho mais, quem se aprofunda um pouquinho mais no estudo dos dois sistemas, e tem inúmeras obras que a gente poderia trazer aí, eu vou mencionar, por exemplo, uma obra... talvez a própria obra do professor Daniel Miquidiero já seria uma obra que já daria esse parâmetro. Tem uma outra obra, mas ela é um pouquinho mais aprofundada, de René Davy, mas aí a gente entraria no sistema bem histórico, de construção, etc, etc, etc. Bom, pelo fato de nós termos dentro das nossas tradições, né, essa filiação ao sistema de civil law e não ao sistema de common law, como eu havia dito, quanto mais a gente estuda civil law, quanto mais a gente estuda common law, a gente percebe que existe muito mais convergência entre os sistemas do que divergências. Não há essa ruptura total, como alguns gostam de preconizar. O civil law é uma coisa, o common law é outra. Não, a gente percebe que existem mais convergências. Mas o que me chamou a atenção mesmo, querido amigo João Paulo, quando eu comecei a me debruçar um pouquinho sobre essa ideia de tentar me aprofundar mais, me debruçar, me aprofundar mais sobre o sistema de precedentes e a parte histórica, foi uma frase que foi trazida pelo então ministro do STJ, à época, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, saudoso ministro, falecido, né, infelizmente, mas um jurista mineiro e de mão cheia, que ele dizia o seguinte, já em 1992, vejam só, eu estou voltando muito no tempo, é um julgado, eu me lembro como se fosse hoje, porque é um julgado que tem uma data até importante para mim, 17 de março de 1992. Ele dizia assim, ninguém, absolutamente ninguém, fica seguro do seu direito diante ou ante uma jurisprudência incerta. Ninguém fica seguro do seu direito. É uma frase simples, né? É uma frase que tem uma redação muito simples e não precisamos nem fazer nenhum exercício hermenêutico, né, interpretativo para ver o que o ministro dizia, mas a verdade é que ele queria o seguinte, até porque a doutrina já trabalhava isso, e obviamente que ele também, o ministro também já colocava isso nos seus julgados, mas a doutrina já dizia assim, nós precisamos cada vez mais buscar uma estabilização da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Ele dizia isso nos seus votos, a doutrina também dizia, todo mundo estava tentando convergir para algo que saísse do que nós tínhamos à época. Nós estamos falando de 1992, ou seja, nós estamos voltando muito no tempo, né? São quase 30 anos aí atrás. E o que a gente teve em termos de influxo, digamos assim, para formar um sistema de precedentes dentro do nosso ordenamento, podemos assim afirmar? Se a gente volta, mas bem lá atrás, a gente tem uma herança legislativa portuguesa, querido amigo, que são os assentos, né, com inspiração romana, da Casa de Suplicação. Esses assentos, eles acabaram vigorando no Brasil praticamente até a promulgação da Constituição de 1891. Era um instituto, basicamente, que consistia em você dar uma interpretação da lei, você fazer uma interpretação da lei
por intermédio de enunciados com força vinculante. Só lembrando, né, que historicamente, a gente está falando dos assentos, nós somos efetivamente colônia de Portugal, nós tivemos o período das ordenações, né, sendo aplicadas aqui, ordenações do reino, manuelinas, afonsinas, filipinas, etc. Mas, enfim, os assentos eram uma forma de nós tentarmos buscar essa padronização, digamos assim. Volto a afirmar, os assentos nada mais eram do que uma interpretação da lei veiculada por intermédio de enunciados com força vinculante. Os assentos, apesar do empenho, da época era o ministro da Justiça, né, ministro Alfredo Buzaide, apesar do empenho dele, os assentos não constaram do CPC de 73. Já seria um avanço, né? Se nós pararmos para pensar, já seria um avanço em termos de previsão legal. Mas eles não chegaram a constar do CPC de 73. Por quê? Porque se entendia que, na verdade, os assentos eles não batiam, na verdade, eles batiam, eles colidiam, né, com alguns postulados constitucionais que eram vigentes à época. Todos nós sabemos muito bem, o período era de ditadura militar, o período era completamente diferente do que se viveu posteriormente, né? Não vou nem fazer nenhum paralelo com o que a gente está vivendo hoje para evitar qualquer discussão política nesse sentido, né? E o que acabou acontecendo? A gente teve no CPC de 73, por força, só para mostrar essa evolução legislativa, tá bom, querido amigo? Por força de uma alteração que nós tivemos no CPC anterior, que foi o de 39, na metade da década de 50, nós tivemos um capítulo destinado ao que nós chamávamos de incidente de uniformização de jurisprudência. Então, qual que era o objetivo, João? Olha, bora buscar, então, essa padronização decisória, bora buscar essa estabilidade, bora buscar essa jurisprudência que pudesse ser mais certa e não incerta, como o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira dizia. Vamos começar com esse incidente de uniformização de jurisprudência. Por quê? Porque os assentos, repito, apesar do empenho do ministro Alfredo Buzaide, o Código de 73 era chamado, todos nós sabemos, de Código Buzaide, né, como alguns chamam o Código de 2015 de Código Fux, né, por conta do ministro Luiz Fux, mas o CPC de 73 não teve a inserção dos assentos. O que acabou acontecendo foi só esse capítulo destinado ao incidente de uniformização de jurisprudência. E o que acabou acontecendo, né, com o tempo? Né? O tempo foi passando, a gente precisava buscar alguns mecanismos, né, que pudessem traduzir melhor essa necessidade de busca por uma segurança jurídica, por uma uniformização de entendimentos, uma uniformização de ideias, uma jurisprudência estável, uma jurisprudência íntegra e coerente, mas os nossos olhos estavam voltados também para a experiência inglesa, principalmente, por conta de os países de common law serem países, de origem anglo-saxã, filiados ao sistema de common law. Então, a gente buscou um pouquinho lá, sem sombra de dúvidas, embora a nossa ideia sempre foi a de estarmos vinculados à experiência não inglesa, mas sim à experiência francesa. Né? Para quem se recorda, gosta um pouquinho de história, João, eu sou apaixonado por história, embora não entenda absolutamente nada. A experiência francesa, eu falo muito isso, por quê? Porque o primeiro código de expressão que nós tivemos foi o Código de Napoleão, o Código Napoleônico, que, de uma certa forma, serviu para embasamento de todos os outros códigos, de todas as outras legislações que nós acabamos tendo ao longo do tempo. E olhem que interessante, João, só fazendo um corte, se você permitir, meu querido amigo. Na experiência inglesa, né, quando a gente fala de common law, países de origem anglo-saxã, nós tivemos logo no início, até que a gente caminhasse para a formação de um sistema de precedentes, mas nós tivemos no início aquela ideia de que os juízes eram verdadeiros oráculos da lei. Tem uma expressão em inglês que vem traduzir isso, que é oracles of the law. Era assim que os juízes eram vistos. Né? E no caso do direito francês, os juízes eram quase que comparados a seres inanimados. Né? Existe uma expressão em francês também, que é juges inanimés. Então, é interessante isso, por quê? Porque a aplicação do próprio ordenamento era um juízo meramente lógico-dedutivo, se é que a gente pode assim afirmar. Bom, isso foi tudo no início, claro, evidentemente que depois nós tivemos uma evolução muito grande, foi a partir, se eu não me engano, não tenho certeza, séculos XVI e século XVII,
16 e 17, que os precedentes acabaram incorporando um papel muito importante concernente ao processo de tomada de decisão judicial, mas foi, na verdade, com Bentham, eu sempre digo isso, Jeremy Bentham foi um dos maiores juristas que nós já tivemos ao longo de todos os anos. Jeremy Bentham, no século XIX, foi ali que a gente passou a entender que o sistema de precedentes deveria sair do papel de persuasivo para o papel de vinculativo. Para que a gente tenha uma noção, Bentham ele fez uma campanha, à época, no século XIX, uma campanha pela codificação do direito inglês e pela necessidade de adoção de precedentes vinculantes justamente no seu sistema judiciário. Então foi a partir dali que a gente começou a ter um boom. Eu já estou falando de século XIX, estou fazendo toda essa evolução para chegar, obviamente, nos tempos atuais. Passando para termos nacionais, para termos brasileiros, tivemos universalização e democratização do acesso à justiça, a partir da Constituição de 88, principalmente, né? A gente teve uma explosão de litigiosidade, uma demanda muito grande, uma procura pelo judiciário muito grande, digamos, uma judicialização maciça dos conflitos, isso acabou acontecendo. Então, para a gente, digamos assim, assegurar, conseguir uma maior racionalidade e uma maior efetividade ao próprio sistema processual, ampliando esses níveis de confiança para que a gente chegasse numa ideia de segurança jurídica, de estabilidade efetivamente, nós começamos a ter alguns mecanismos inseridos no CPC de 73, né, que é um código de natureza, todo mundo sabe, marcadamente liberal, é um código de natureza individualista, é um código de natureza patrimonialista, né, acima de tudo. Então, começamos a ter algumas alterações. Quais foram elas, João? A gente teve, primeiro, com a emenda constitucional número 3 de 93, a inserção da ação declaratória de constitucionalidade, com ela veio aquele efeito vinculante, né, das decisões proferidas pelo Supremo. Esse efeito foi estendido, sai das ADCs, passa para as ADINs, para as ações diretas de inconstitucionalidade, né, por força do parágrafo único do artigo 28 da 9.868 de 1999. Apesar de não se tratar de um grande salto histórico, vamos dizer, a reforma do Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, positivou aquilo que todos nós já falávamos, já discutíamos na doutrina, que é a chamada súmula vinculante, né? Obviamente que tem esse caráter vinculativo pelo próprio nome, e com essa percepção de uma maior carga, digamos assim, de obrigatoriedade, que também deveria ser aplicada nas decisões atinentes a temas infraconstitucionais, o que a gente acabou tendo? Recurso especial repetitivo, primeiro, no 543C, julgamento monocrático de recursos no 557, a repercussão geral para admissão de recurso extraordinário também foi inserido, aquele julgamento de improcedência liminar que hoje a gente tem no 332, no 285A, e por aí vai. E a gente foi efetivamente crescendo, até que chegamos no CPC de 2015. Eu peço desculpas, João, se eu estiver falando muito, me corrija, querido amigo, por favor, me chame, puxe minha orelha. Mas eu queria fazer esse apanhado histórico, amigo, porque eu acho extremamente importante a gente compreender para a gente poder se situar. Né? Não é simplesmente falar, o Brasil agora tem um sistema de precedentes, mas como é que tudo isso começou? Eu vejo como extremamente importante, querido amigo. Essa história é fundamental. Bom, a gente chega no CPC de 2015. E no CPC de 2015, por conta até de, digamos, um desejo muito grande da doutrina, principalmente, e aqui eu posso dizer que teve uma influência muito grande do ministro Luiz Fux, à época, do PLS 166 de 2010, que foi o que inaugurou, digamos assim, os estudos do nosso novo CPC, Projeto de Lei do Senado 166 de 2010, e também da professora Tereza Arruda Alvim, que foi quem capitaneou, né, a comissão dos 12 juristas. Nós tivemos a implementação de 3 artigos que, para mim, são emblemáticos no nosso CPC de 2015, 926, 927 e 928, buscando essa jurisprudência uniforme, essa jurisprudência coesa, né, além de atender a um postulado que, para mim, é um dos mais caros, querido João Paulo, que é o postulado da igualdade. E por isso a gente tentando proporcionar segurança jurídica
a todos os casos. Eu vejo que o CPC de 2015 ele traz de uma forma muito nítida essa necessidade de nós respeitarmos decisões pretéritas, ou seja, de nós falarmos, olha, existem decisões, existem precedentes, né? O pré significa antes, existem precedentes, existem decisões que, se forem repetidas, né, nós vamos consolidar tudo isso numa jurisprudência, e se a jurisprudência se assentar, a gente consolida tudo num enunciado de súmula. É extremamente importante, querido João Paulo, que todos nós compreendamos, né, que precedente é uma coisa, jurisprudência é outra e súmula é outra coisa. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. É importante que a gente saiba muito bem disso. Por exemplo, né, quando a gente fala de precedentes, a gente tem que dizer o quê? Os precedentes nada mais são do que julgamentos que podem ser utilizados como julgamentos anteriores, que podem ser utilizados como fundamento de um outro julgamento que será posteriormente proferido. Então, repito, os precedentes são julgamentos que venham a ser utilizados como fundamento de um outro julgamento posteriormente proferido. Tem uma questão temporal que a gente precisa levar isso em consideração. Sempre que um órgão jurisdicional, sempre que um juiz, ele se valer de uma decisão previamente proferida, para quê? Para lastrear sua decisão, para fundamentar uma decisão, e emprega essa decisão anterior como base do seu julgamento, a gente tem um precedente. É isso que a gente precisa entender, obviamente. A jurisprudência já é algo diferente. A jurisprudência é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido, sobre uma mesma matéria, proferida pelos tribunais. Quais são essas decisões judiciais no mesmo sentido e sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais? Essas decisões são os precedentes anteriores, obviamente. E tem esses precedentes não só os persuasivos, como também, obviamente, os vinculantes. Eu diria basicamente assim, querido amigo, o precedente, ele é objetivo. Ele se trata de uma decisão específica que acaba sendo utilizada como fundamento ao se decidir outros processos. A jurisprudência não, a jurisprudência ela é abstrata. O precedente é concreto, a jurisprudência ela é abstrata. Por quê? Porque ela não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado ou julgamento. A jurisprudência é formada pelos precedentes, que são concretos e que são anteriormente, obviamente, proferidos. E, por fim, a gente tem a súmula. O que é a súmula? A súmula é uma consolidação objetiva da jurisprudência. Às vezes um TRF, às vezes um TJ, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, eles consolidam objetivamente a jurisprudência através dos enunciados de súmulas, né? As súmulas são a materialização objetiva da jurisprudência. Olha, a gente já decidiu tanto dessa matéria, mas tanto, a jurisprudência já está consolidada, a gente já formou um entendimento majoritário a respeito de uma determinada questão jurídica, então, bora formar uma súmula, um enunciado de súmula. Por que isso é tão importante, querido amigo João Paulo? E aí eu vou só arrematar para depois permitir que você fale, porque só eu estou falando, e eu peço desculpas, eu vou embora, amigo, eu vou embora. Por que é tão importante? Se eu estiver sendo enfadonho, repetitivo, eu peço desculpas a você e a todos os amigos que estão nos vendo, tá? Eu peço perdão e desculpas a todos, mas o objetivo é só trazer mais informações. Por que é tão importante tudo isso? A gente fazer um paralelo histórico, né? A gente fazer trazer esse panorama evolutivo, mostrar que o Brasil está tentando incorporar, e é uma tentativa, né? Não vamos nos esquecer que o nosso CPC tem 4 anos e hoje, dia 18, 3 meses. 4 anos e 3 meses de vigência desse novo Código de Processo Civil. E por que é tão importante a gente fazer essa evolução histórica e chegar no 926, 927, 928? Porque nós estamos tentando fazer com que, através de mecanismos, por exemplo, como o IRDR, quando a gente fala de demandas repetitivas, o IAC, que não precisa de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, mas que busca uniformizar uma jurisprudência interna dos tribunais, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo. Nós estamos caminhando justamente para ter algo consolidado com caráter vinculativo, como está lá expresso no artigo 927,
E talvez, e aí realmente eu não vou fazer um exercício, ou vou até fazer um exercício de futurologia, vou ser meio Nostradamus aqui. Quem sabe, né, daqui uns... Eu vou chutar muito por baixo, assim mesmo, mas quem sabe daqui uns 15 anos, 20 anos, a gente já não tenha uma ideia de precedentes consolidada na mente do operador do direito. Porque a gente vai demorar um tempo para isso acontecer, João. Toda mudança, e aí entra muito o papel do operador do direito, que é um tema que eu quero falar, se você permitir, querido amigo, principalmente aí nos 15, 20 minutos finais. O papel do operador do direito é fundamental em toda essa caminhada. Você como juiz federal, eu como juiz, toda a comunidade jurídica, os advogados, as partes, terceiros intervenientes, enfim, todos precisarão construir um ambiente decisório que permita que a gente tenha uma jurisprudência consolidada, estável, íntegra e coerente e possa aplicar isso na prática. Só que isso é mudança cultural. Isso é mudança comportamental. E a gente ainda está evoluindo, mas uma evolução lenta para se chegar efetivamente nessa padronização que a gente tanto quer. Se é mudança comportamental, se é mudança cultural, não vai ser assim, né? Estalar de dedos que a gente vai conseguir. Pelo menos essa é a minha singela visão. Eu vou só para finalizar, prometo que eu finalizo agora, querido João Paulo, mas só para, se você permitir, eu estou aqui com o 926 e o 927 abertos. O 926, por exemplo, que para mim é uma das maiores apostas, né, que a gente tem no nosso CPC, ele tem no caput a seguinte redação: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, mantê-la íntegra e mantê-la coerente. Então, uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. O que é isso? O que é isso? Por que a gente quer isso? Porque a gente quer fazer com que os sujeitos processuais, as partes, quando buscarem a nós no judiciário, quando demandarem na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, como é o meu caso, querido amigo, o jurisdicionado saiba, poxa, eu já sei que a jurisprudência do TRF da primeira região, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles pensam de uma maneira isonômica, né, eles pensam a jurisprudência estável, ou seja, os tribunais eles não abandonam ou modificam sem qualquer justificativa plausível os seus entendimentos. Eu sei que a jurisprudência é íntegra, por quê? Porque a jurisprudência do TRF da primeira região ou do TJ de Minas é construída levando em consideração o histórico das decisões proferidas pelo tribunal a respeito de uma mesma matéria jurídica, e eu sei que a jurisprudência do TRF da primeira região e a jurisprudência do TJ de Minas, ela é coerente. Quer dizer, ela é estável, ela é íntegra e é coerente. Por que ela é coerente? Porque é da própria essência, né, da ideia de uniformização de jurisprudência ser coerente. Por quê? Porque vai assegurar a tal da aplicação isonômica, como a gente costuma dizer, de um entendimento consolidado em casos semelhantes. Instrumentos que a gente tem para isso. Aí vem o 927, que tem a seguinte redação, de uma forma muito clara. Diz assim, ó, os juízes e os tribunais observarão. Eu vou repetir, e merece uma pausa. Os juízes e os tribunais observarão. Não é podem observar. Não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Aí a gente tem o quê? As decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos proferidos em IRDR ou IAC e também julgamento de recurso especial extraordinário repetitivo. Enunciados de súmulas do Supremo em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais os juízes estiverem vinculados. Pronto, a gente matou o quê? Aí, o que a gente tem nessa consolidação dos dois artigos, querido João Paulo? A gente tem qual é a ratio, né, a razão, a mens legis, digamos assim, a finalidade da lei, do legislador, no 926. Bora buscar essa jurisprudência estável, íntegra e coerente. Bora padronizar. Vamos padronizar as decisões, porque ninguém quer buscar o Poder Judiciário e ficar trabalhando com balões de ensaios. Ninguém quer uma jurisprudência lotérica. E quais são os mecanismos para isso? São todos esses que nós mencionamos aqui, obviamente, no 927 que eu acabei de ler. Então, bem resumidamente, querido João Paulo, né, eu poderia falar, agradeço imensamente a todos que estão aí escrevendo, comentando, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque o meu objetivo é esse. Eu sei que a responsabilidade é muito grande, né? Mas eu espero ter resumido
um panorama histórico, né, na verdade, como que a gente está hoje no CPC de 2015, né? Espero que isso tenha ficado muito claro. Agradeço muito, Renato, a Gen aí a sua manifestação. E tem duas figuras importantíssimas que eu acho que vale a pena falar, João, se você concordar também, que seriam essas figuras do Distinguish e do Overrule. Claro, com certeza. Maurício, eu sei que você não quer que eu chame você de professor, mas depois de uma hora dessa não tem como não te chamar de professor, rapaz. Não. Mas você fez um panorama histórico tão bom. E assim, eu me colocando nele, né, embora não seja tão velho assim, mas eu me coloquei nele. E eu tive a oportunidade de vivenciar essas mudanças. Eu entrei na faculdade em 1997, formei em 2002, né? E nesse período, ainda no CPC de 73, no CPC de Buzaide, como você falou, o que é que a gente ouvia falar na faculdade? Eu ouvia falar sempre, né? O juiz não é obrigado a seguir jurisprudência. O juiz tem independência judicial, então, previsto na Constituição Federal, um dos princípios basilares, né, que garante a independência do juiz, a imparcialidade do juiz, a independência judicial, e o juiz não é obrigado a seguir jurisprudência. E aí, como você bem falou aí, a primeira inclusão do precedente foi através de duas emendas constitucionais. Uma que foi da DC, né? E aí a gente consegue fazer através da analogia Pradinho, e a outra foi através da súmula vinculante. Aí, tranquilo, você estava, na minha visão, né, lá atrás, de quem... deixa eu só colocar o fone aqui, que está dando interferência. De quem aprendeu naquela visão do Código de 1973, então aquilo lá da súmula vinculante e da DC, isso daí eu conseguia compreender. Quando veio a decisão, a mudança legislativa do recurso especial em relação aos recursos repetitivos, que ainda veio no Código de 73, eu estava na turma recursável em Salvador. E aí a gente se questionava muito, rapaz, porque foi a primeira alteração legislativa que instituiu os precedentes, que não foi através de PEC, né? E aí a gente se questionava muito. Eu me lembro bem que eu estava na turma recursável e a gente se perguntava o que vai acontecer. O que ele mandava, a lei dizia o seguinte: o STJ vai decidir o recurso repetitivo e vai mandar voltar para o órgão de origem, o órgão recursal de origem, para poder adequar o seu julgamento. E aí a gente questionava, vem cá, mas a gente não tem independência judiciária? E se a gente não concordar com o STJ? O que é que vale mais? O princípio da independência judiciária lá que está na Constituição ou essa mudança legislativa? E a gente questionava isso, e eu me lembro que eu fui um dos defensores que valia mais a independência judiciária, sabia? E aí veio o CPC 2015, e aí o CPC 2015 abrigou de vez o sistema de precedentes, como você bem falou, e hoje eu me rendo assim ao sistema de precedentes, porque realmente, depois que colocou em prática, eu vi como é importante o sistema de precedentes, como você falou aí, da jurisprudência, que tem que ser o princípio da igualdade, o princípio da segurança jurídica. Tanto é que quem acompanha meu Instagram verifica que eu sempre posto enunciados, os temas, as teses fixadas em regime pelo STJ e STF em recurso repetitivo e repercussão geral, porque eu acho que são mais importantes, inclusive, do que mudanças legislativas. Acredito que quem está estudando para concurso, por exemplo, acredito que daqui para frente, cada vez mais, vai cair menos letra de lei e vai cair mais essas teses de recurso repetitivo e repercussão geral. E eu acho, hoje eu me rendi, hoje eu sou fã do sistema de precedentes. Sou fã. Mas no início eu tive essa dificuldade em razão do que eu aprendi lá na faculdade lá atrás. Mas hoje eu sou fã e realmente eu concordo com você que tem que prevalecer o sistema da igualdade, o sistema da segurança jurídica, os princípios, né? Mas vou deixar você continuar, porque você é quem está no Imagina, amigo, imagina. Pode continuar. Imagina. Oi, João, é muito bom conversar, trocar ideia. Eu vejo os amigos escrevendo, né? Mais uma vez, quero agradecer até a Jailza, que foi realmente a responsável por essa nossa aproximação. Né? Mas eu vejo alguns comentários, passa aqui rapidinho na tela, do Charles Francisco aqui. O Charles percebe-se que ele está estudando também, está se aprofundando. Mas sabe qual que é a minha... Ele e todos os outros amigos que aí se encontram
Sabe qual que é a minha preocupação, ô João? Eu vou ser muito sincero. Eu penso que, obviamente, que a implementação de um sistema de precedentes é um caminho sem volta. Muita gente vem Sim. falando, né? Muita gente vem falando ultimamente também, agora com essa história de pandemia, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Concordo também, concordo. Aliás, é um caminho que já começou há muito tempo, né? Em todos os sentidos. Mas a gente precisa compreender, antes de mais nada, e eu acho que esse vai ser um papel hermenêutico, acima de tudo, um papel interpretativo, mas um papel também prático da jurisprudência, dos julgadores, principalmente, no sentido de conhecer o que é ratio decidente. Aqui merece uma respiração mais profunda, né? O que é uma ratio decidente? A gente precisa trabalhar muito bem isso, muito bem. Até porque vai refletir, evidentemente, nessa questão da inteligência artificial, né? Para a gente aplicar as teses que venham a ser estabelecidas, né? Por que é tão importante? Porque, principalmente, na minha visão, humilde visão, com todo o respeito do mundo, com todo o respeito do mundo, o que eu percebo na minha visão? Principalmente os tribunais de segundo grau e os tribunais superiores ainda não compreenderam o que é ratio decidente, simplesmente traduzem como razão de decidir. Não procuram saber o que é um stare decisis, né? Não procuram entender o que é a holding no direito americano, isso é extremamente importante também. Mas, enfim, basicamente a gente pode afirmar que ratio decidente é um núcleo do precedente, né? É a célula máter, digamos assim, do próprio precedente. São os fundamentos determinantes. E, obviamente, que a ratio decidente, sendo os fundamentos determinantes, a ratio decidente vincula. Pelo menos é essa a minha concepção. Diferentemente de quando você tem uma fundamentação obter dicta. Por quê? Porque a obter dicta não vincula. Pode até ter um caráter persuasivo, mas não vincula. A obter dicta são fundamentos que, mesmo se fossem, digamos, em sentido invertido, eles não alterariam o resultado do julgamento. Obter dicta nada mais é do que são argumentos jurídicos, né? São considerações feitas en passant, usando uma expressão em francês, né? Apenas de passagem, são fundamentações estabelecidas de forma paralela, são prescindíveis para o julgamento. A ratio decidente não é. A ratio decidente é imprescindível, né? São prescindíveis as fundamentações obter dicta para o julgamento, como ocorre, exemplificando, né, com aquelas manifestações totalmente alheias ao objeto do julgamento, apenas hipoteticamente consideradas, né? A doutrina costuma dizer, né, trazendo um exemplo de obter dicta, que seria basicamente o seguinte, e não tem, repito, não tem caráter vinculativo. O que vincula é a ratio decidente, são os motivos determinantes. Mas aí a doutrina usa o seguinte exemplo, né? Vamos supor que chegue um recurso de apelação no Tribunal de Justiça X, Y, Z, e aí o desembargador relator, que está lá para elaborar o seu voto, nesse recurso de apelação, ele percebe que a sentença, por exemplo, poderia ter sido proferida por um juízo absolutamente incompetente. Absolutamente incompetente. O que ele vai dizer? Olha, realmente, no voto dele, a sentença impugnada foi proferida, né, por um juízo absolutamente incompetente, portanto é nula, ele reconhece a nulidade do feito, né? Apesar, aí ele vem e diz assim, apesar de ser nula a sentença, houve um acerto na fundamentação utilizada, né? Porque o juiz ele concluiu, por exemplo, que seria inválida uma venda que tivesse sido feita por um ascendente a um descendente sem o consentimento dos outros. Apesar do acerto, né, da fundamentação utilizada, esse apesar do acerto é o obter dicta. Por quê? O próprio tribunal já considerou que a decisão é nula, o juízo é absolutamente incompetente. Apesar disso, o juízo teria decidido com acerto. Isso não vai valer para absolutamente nada, né? Isso não tem nem caráter vinculativo. Isso é o que nós chamamos de obter dicta. É diferente da ratio, né, da ratio decidente. Mas aí, isso é tão importante, sabe, João? Tão importante porque muita gente pode falar assim, pô, Maurício, vou ter que lembrar de expressões em latim para poder compreender o sistema de precedentes. Eu cada vez mais, eu gostaria de ver o latim realmente
só como uma fonte de aprendizado. Eu não gosto muito das expressões em latim, eu gosto mais das expressões no nosso vernáculo, no português. Né? Por exemplo, eu vejo muita gente escrever conditio sine qua non, o próprio habeas corpus, né, que é tome o corpo. Eu acho que a gente tem que ter todos esses instrumentos redigidos efetivamente na língua portuguesa. Mas como a gente está falando de um sistema de precedentes, querido João Paulo, também a gente tem que lembrar de expressões em inglês. Não só em latim, como em inglês. É aí que entra a figura do distinguishing e aí que entra a figura do overruling. E aí eu vou tentar falar, obviamente, da distinção, que é o distinguishing, e da superação, que é o overruling. Como o nosso CPC ele adotou a teoria dos precedentes judiciais obrigatórios, né? Então a gente tem que trabalhar com essas expressões, e porque a gente tem, obviamente, uma influência, um influxo dos países do common law, que usam a expressão distinguishing e overruling há muitos anos. Eu nem vou falar de prospective overruling, porque não vai dar tempo. A gente pode usar isso, talvez tentar falar isso numa outra live. Mas se a gente olhar, por exemplo, o 927, querido amigo, o 927, parágrafos 2º a 4º do CPC, olha o que a gente vai ter. Eu vou falar rapidinho. Parágrafo 2º. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e de participação de pessoas. Não vou ler tudo. Parágrafo 3º. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos. Parágrafo 4º, basicamente dizendo que a modificação de enunciado de súmula de jurisprudência, classificada ou de tese adotada em julgamento, observará a necessidade de fundamentação adequada, específica, considerando os princípios da segurança jurídica, proteção, confiança e isonomia. O que eu quero dizer para todos os queridos amigos? O 927, parágrafos 2º a 4º, fala de superação. Fala de overruling. Ele não fala de distinguishing, só trata da superação do precedente, esses parágrafos, né? Não há qualquer previsão legal a respeito da distinção. Mas o que é o distinguishing? É você efetivamente fazer a distinção quando a parte traz uma súmula, quando a parte traz uma jurisprudência, quando a parte traz um precedente na sua manifestação, você como juiz, querido João Paulo, e eu também, a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, legal, o trabalho da parte foi interessante, trouxe uma súmula, uma jurisprudência, um precedente qualquer, só que não se aplica a esse caso concreto. Aplica-se a um caso distinto. Por isso falar em distinguishing, por isso falar em distinção. Quando a gente fala de não aplicação no caso concreto, a gente não está falando de revogação, a gente está só querendo dizer, eu não vou aplicar nesse caso concreto, por quê? Porque é uma jurisprudência, é uma súmula, é um precedente que eu aplicaria para um caso distinto, para um caso diferente, para um caso diverso. E isso daí é tão importante, mas tão importante, amigo, que aí entra a questão da formação do padrão decisório, que a gente vai lá no 489, parágrafo 1º, e a gente vai lá no inciso 6º, e lá está escrito o quê? Senhor juiz, o senhor, se não disser que aquela jurisprudência, aquele precedente, aquela súmula não se aplica a esse caso concreto, se o senhor não deixar isso bem claro na sua decisão, na sua sentença, a sua sentença é nula. A sua sentença é nula. Sim. Então, não é? Se a parte invocou uma precedente, se a parte invocou uma súmula ou uma jurisprudência, e o juiz não vai aplicar no caso concreto, ele tem que obrigatoriamente dizer, não vou aplicar, porque isso não se aplica a esse caso. Se aplica a casos distintos. Ou seja, entra a figura do distinguishing. Se o juiz não fizer, a decisão dele é nula. 489, parágrafo 1º, inciso 6. E vou além. Sim. Quando a gente entra no overruling, na superação, aí é uma medida muito mais drástica, né, que a gente está falando. É uma medida muito mais drástica do que a aplicação, na minha opinião, né, da distinção, do distinguishing no caso concreto. Por quê? Porque por meio da superação do precedente, ele deixa de existir como fonte vinculante. Ele não é naturalmente, digamos assim, objeto de nulidade. Ele não é naturalmente anulado, ele não é naturalmente revogado, também não é naturalmente reformado. Por quê? Porque o precedente, na realidade, é uma decisão judicial já transitada em julgado, só que com a superação, com a figura do overruling, o entendimento nele consagrado, ele deixa de ter eficácia vinculante. E até mesmo, eu diria, até mesmo persuasiva.
Se o entendimento está superado, é porque já tem um outro, que diz no sentido X Sim. ou no sentido Y. E da mesma forma, querido amigo, da mesma forma, é importante a gente fazer isso, a gente abordar isso, né? Da mesma forma que o juiz, se ele quiser dizer que um precedente, uma jurisprudência ou uma súmula não se aplica naquele caso concreto, aplicando a figura do distinguishing, ele terá que fazer a mesma coisa quando, invocado um precedente, uma súmula ou jurisprudência, o juiz fala assim, opa, peraí, parte, a súmula, o precedente, a jurisprudência já está com o entendimento superado. O juiz é obrigado a destacar a figura do overruling. Ele é obrigado. Isso é fundamental, porque senão a decisão dele é nula. Então, essas duas situações, penso eu, querido amigo, são extremamente importantes para que a gente compreenda como é que figura o sistema de precedentes. Não é só falar assim, tem o IRDR, tem o IAC, tem súmula vinculante, tem isso, tem aquilo. A gente vai ter que analisar, porque nós estudamos uma ciência social, uma ciência jurídica, né, uma ciência humana. As situações mudam assim, ó, um estalar de dedos. Então a gente vai ter que entender quando que será aplicado uma jurisprudência, um precedente, uma súmula num caso concreto ou não, ou quando o entendimento está superado também. É obrigação do juiz, está sempre atualizado. É obrigação das partes, através dos seus advogados também. Ou seja, por isso que eu falei da importância. E aqui, para finalizar, até por conta, acho que do horário, olha, faltam 10 minutos, menos de 10 minutos, se eu não me engano, por conta do horário, se você permitir, eu já queria falar do último ponto, que seria o papel do operador do direito. Pode ser, amigo? Pode ser. Porque eu queria só complementar, João Paulo, no seguinte sentido, né? É claro que o Brasil ainda está caminhando, seria o meu arremate, digamos assim, né? É claro que o Brasil está caminhando para a construção de um sistema de precedentes. Está caminhando. Quando eu falo caminhar, né, usando uma figura de imagem, é isso. A gente não está assim, ó. A gente está assim, ó, caminhando. Entendeu? A gente não está assim, não é isso. E a gente tem que fazer isso bem devagar. E esse caminho significa dizer o quê? Que esse caminho ele começa com as alterações normativas, né? Ou seja, começa com o CPC, positivando no 926, no 927, no 928. É o primeiro passo, tão somente o primeiro passo. E o operador do direito, e aí nós nos incluímos, querido amigo, nós precisamos passar por um processo de adaptação. Sim. E um processo de adaptação para que a gente possa raciocinar nós possamos nos tornar aptos, né, a raciocinar adequadamente com os precedentes. É um caminhar paulatino, sabe, João Paulo? É um caminhar, por isso que eu falei, é bem lento. Talvez daqui uns 15, 20 anos a gente já tenha uma noção melhor. Não que a gente já tenha incorporado tudo, mas a gente já vai ter uma noção melhor. Com a estabilização dos posicionamentos dos tribunais superiores, né? O respeito a eles pelos órgãos jurisdicionais. Aqui, João, permita fazer um breve recorte, né? Quando eu falo de respeito, amigo, é porque não adianta nada os tribunais que estão lá no topo, não adianta nada, eles estão lá no topo, quererem que a gente siga uma jurisprudência se eles também não seguirem. Eles precisam efetivamente seguir, querido amigo, né? Exemplo vem de cima, é como o pai e a mãe da gente nos ensinam, né? Os exemplos têm que vir de cima. Pai e mãe que dão os exemplos, os filhos seguem. É isso. E a gente precisa compreender que os tribunais de segundo grau, os tribunais superiores, Supremo e STJ, precisam dar efetivamente esse exemplo. E aí, o que a gente entra talvez no ponto mais significativo para eu arrematar aqui a minha fala. Como é um processo de aculturamento, né? Ou seja, é um processo de mudança comportamental, é um processo de, digamos assim, que leva, né, de mudança, de rompimento de tradições, digamos assim, e de adaptação a uma nova realidade. O papel do ônus argumentativo ele é extremamente importante. A utilização correta da figura da linguagem. Eu gosto muito, João Paulo, muito de trabalhar a importância do uso da linguagem, a importância das mensagens que a correta utilização da linguagem traz. Tem até alguns livros que depois, se os amigos quiserem, podem me escrever no direct. Eu responderei com o maior prazer, dando indicação de livros que tratam da figura da linguagem. Por quê? Ônus argumentativo, né? O ônus, a argumentação jurídica, principalmente. Aí eu lembro do professor Atienza, principalmente, que é uma das grandes referências mundiais a respeito. Mas essa argumentação, para que a gente possa chegar, entender o que é uma ratio decidente,
formar os precedentes com a utilização correta da linguagem, é isso que vai diferenciar o papel do operador do direito, João Paulo. Se todos nós, querido amigo, caminharmos nessa direção, eu acho que a gente vai, sim, daqui uns 15, volto a dizer naquela questão temporal, daqui uns 15, 20 anos, compreender ou ter uma noção do que efetivamente é um sistema de precedentes. Nossa, eu falei demais, amigo. Peço mil desculpas pelos meus cálculos aqui. Faltam menos de 5 minutos. Me perdoe mesmo. Foi ótimo. Eu, assim, se antes eu já tinha mudado de ideia em relação ao sistema de precedentes, com a sua exposição, fiquei mais seguro ainda de que o sistema de precedentes, como você falou, é uma realidade e cada vez mais estamos caminhando para a sua implementação de forma, né, total do nosso ordenamento jurídico. Uma coisa que você falou aí, que muito me inquieta, é o que você falou aí, justamente da obediência dos precedentes pelos próprios tribunais superiores. Isso me inquieta muito, que eu verifico que eles não adotam o sistema de precedentes, muitas vezes culpa nós, juízes de primeiro grau. Outra coisa que me inquieta também, que o sistema de precedentes foi adotado pelo nosso CPC de 2015. Por exemplo, ele disse que quando você determina, o tribunal disse que vai ser um regime repetitivo, tem que ser em um ano, né? Vou usar o fone aqui que o pessoal está dizendo que está dando interferência. Tem que ser decidido em um ano, né? E muitas vezes a gente fica mais de ano aí, esperando uma decisão de precedentes, essa decisão de precedentes não vai. E como a gente juiz de primeiro grau explica para a parte que o processo dela está parado, justamente porque não foi decidido um recurso repetitivo que vai influenciar na decisão do processo dele. Realmente é uma coisa assim que eu não consigo entender. Mas, assim, eu acho que nós, juízes de primeiro grau, eu acho que todos os colegas já nos conscientizamos da importância e da necessidade dos precedentes. Eu tenho certeza disso, João. Sabe? E assim, a gente precisa entender também que o nosso Código de Processo Civil, ele sai de um sistema de fundamentação das decisões suficiente no CPC de 73 e no de 2015 implementa uma fundamentação analítica, uma fundamentação exauriente. Então a gente é transportado para um sistema que exige uma maior objetividade e uma ampliação, digamos assim, na motivação, na fundamentação das decisões. Então nós temos hoje uma necessidade de plena fundamentação, de plena motivação das decisões. E isso reflete sobremaneira, como eu havia dito, né, na ratio decidente. E isso reflete sobremaneira até na validade do ato decisório, que pode ser nulo. Por exemplo, né, se você não disser, não indicar a figura do distinguishing, se você não indicar a figura do overruling, tudo isso é ônus argumentativo qualificado, né, como a doutrina costuma dizer, tudo isso é uso correto da linguagem, a gente precisa fazer isso, a gente precisa entender que os padrões decisórios, como diz o professor Câmara, precisam ser levados a sério, é isso que a gente tem que fazer, né? Óbvio que ele faz um paralelo com o Dworkin, né, com Taking Right Seriously, é claro que esse foi o grande objetivo do professor Câmara, mas é isso, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter. E se a gente faz, para arrematar, se a gente acaba fazendo um estudo analítico de algumas decisões do próprio STJ, hoje vou ficar só nele, nem vou pegar no Supremo, no próprio STJ, em alguns tribunais nacionais, se a gente fizer esse estudo analítico, o professor Thomas da Rosa de Bustamante fez isso em 2014, 2015, se eu não me engano, a gente vai constatar, primeiro, uma falta de responsividade ainda e essa ausência de plena motivação. Claro que é o caminhar, é como eu disse, a gente está assim ainda, né, amigo? A gente não está assim, ó. Não está assim. É verdade. Maurício, falta um minuto aí. Eu quero lhe agradecer, meu rapaz, pela aula que você deu a todos que estão assistindo e a mim também. Assim, hoje eu saí com uma bagagem muito maior do que eu entrei aqui na live. Quero lhe agradecer imensamente por ter reservado esse tempo para fazer essa live comigo, viu? Sou eternamente grato. Muito obrigado. E realmente, parabéns, viu? Parabéns. E
Né? Depois vou Foi pegar um um livro prazer. seu para você autografar. Eu que agradeço, amigo. Eu agradeço. Eu quero te parabenizar de novo Muito pelo teu obrigado. projeto. Hoje eu vi as fotos no Stories. Agradecer a todos os amigos que estiveram até agora aqui, né? Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Passa os nomes às vezes rapidinho. Agradecer a Jailza, principalmente, que foi a intermediária. Estou sempre à disposição, tá bom? E agradeço imensamente. Te mando um grande abraço. Fiquem com Deus joia. aí e um ótimo final de semana. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, Obrigado. tchau, Maurício. Tchau. Um abraço. Amém. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado a você. Amém.